Deus! Em tempos antigos, o povo de Israel vivia como escravo no Egito. O faraó, temendo seu crescimento, ordenou matar todos os meninos. Mas uma família escondeu seu filho em segredo por um tempo, até que não puderam escondê-lo mais. Com fé, colocaram o menino em uma cesta e deixaram que o rio o levasse. Assim ele foi encontrado pela princesa, que o adotou como um filho. Mas ele nunca esqueceu qual era o seu povo. Em um momento de ira, matou um soldado egípcio e teve que fugir para o deserto, sem saber que sua história estava apenas começando. Moisés, a libertação de Israel. No deserto, ao pé do Horebe, um monte de Deus, estava Moisés cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Haviam-se passado 40 anos desde que fugiu do Egito para as terras de Midian. Casou-se com Séfora e tiveram 2 filhos. Mas essa vida de paz e tranquilidade em terras distantes chegaria ao fim. Porque Deus tinha grandes planos para Moisés e o povo hebreu que era escravo do Egito. Moisés, em seu coração, sentia melancolia, lembranças de seu povo e de sua gente que sofria. De repente, um resplendor chama a atenção de Moisés. E ele decide ir investigar. Ao se aproximar, vê com espanto uma sarça que ardia. Mas o fogo não a consumia. Então ouviu a voz do Senhor que lhe disse: Moisés, não te aproximes! Tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é terra santa. Vem aqui que precisamos falar. Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ao ouvir isso, Moisés cobriu seu rosto por temor a Deus. Vi como meu povo sofre no Egito, sendo escravizado, oprimido e maltratado. Ouvi seu clamor e por isso vou libertá-los da mão do faraó. Levarei vocês a uma terra boa e ampla, onde mana leite e mel, para que habitem. E és tu que enviarei para cumprir esta missão. Assim é, tu és o escolhido para esta tarefa. Moisés, com temor, responde: Mas quem sou eu para enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel? Vai, porque eu estarei contigo. Mas não sei o que direi ao povo, disse Moisés, preocupado. Eu sou o que sou! Aos filhos de Israel dirás: Eu sou, me enviou. Nosso Deus e Senhor me enviou para libertá-los da escravidão. Não será fácil, e o rei do Egito não desejará deixá-los ir. Mas farei grandes maravilhas e ferirei os egípcios para que os libertem. Ninguém vai acreditar em mim, disse Moisés. Vamos lá, o que é essa vara na tua mão? Joga-a no chão.
Tá bom, basta! Moisés, pega a serpente pela cauda. Com isso te crerão, e se não, coloque sua mão no peito. A carne de Moisés se encheu de lepra, uma grave doença de pele. Agora volte a colocar a mão no peito. Se com esses 2 sinais ainda não te crerem, tenho mais maravilhas preparadas. Senhor, eu não sei falar muito bem. Minha língua é torta e às vezes as palavras não saem, disse Moisés. Envie alguém mais. Está bem, disse Deus. Eu conheço teu irmão Arão, o levita. Tu falarás com ele e eu lhes direi o que fazer e o que dizer ao meu povo e ao faraó. Vai e prepara-te, porque grandes feitos farás em meu nome, pela liberdade do meu povo. E assim foi como Moisés começou a grande missão que Deus lhe encarregou, a qual tinha planejado desde o dia em que nasceu naquele humilde lar hebreu. Moisés retorna ao Egito com uma grande missão confiada por Deus, acompanhado por seu irmão Arão. Quarenta anos se passaram desde que ele fugiu após matar um soldado egípcio que maltratava um escravo. O Egito era um grande país que progredia e era rico. Os egípcios viviam bem. Mas foram os hebreus que fizeram um trabalho duro, já que eram escravos há mais de 400 anos. Os egípcios adoravam muitos deuses e até o faraó era considerado um semideus. O trabalho dos escravos na construção civil não parou. Muitas gerações de homens e mulheres nasceram, cresceram e morreram trabalhando para os egípcios. O povo de Deus sofreu por muito tempo. Esse sofrimento tinha que acabar. Então Moisés e Arão reuniram os anciãos e líderes das tribos de Israel. E Arão contou-lhes tudo o que Deus havia dito a Moisés. E diante de seus olhos realizaram os mesmos sinais milagrosos que Deus lhes havia ordenado. O povo então acreditou e ficou muito feliz, porque Deus ouviu suas orações e eles o adoraram. Chegou então a hora de visitar o faraó em seu grande palácio. E lá estava ele, sentado em seu trono, imponente e intimidador. O Senhor Deus de Israel diz isto: deixe meu povo ir para o deserto. Ai, não. E
Quem é esse Senhor Deus? Disse Faraó. Eu não o conheço, nem vou deixar Israel ir. O Deus dos Hebreus nos encontrou, e por isso iremos com todo o povo ao deserto para lhe entregar ofertas e sacrifícios, disse Arão. O quê? Vocês estão loucos? Disse Faraó. Moisés e Arão, vocês querem que o povo abandone suas tarefas? Vocês dois estão tentando levar os meus trabalhadores só porque querem? Por essa insolência, vou fazê-los trabalhar ainda mais. Dá pra ver que eles têm muito tempo livre. De agora em diante, não vou dar-lhes material para construir, mas eles próprios terão que ir procurar e produzir. E agora, sai daqui! Toda aquela conversa me deu sede. E este foi o primeiro encontro de Moisés e Arão diante do Faraó. Assim como Deus havia dito, libertar o seu povo não seria uma tarefa fácil, mas isso estava apenas começando. Moisés e Arão se reuniram pela primeira vez com o Faraó para pedir que deixasse ir o povo hebreu para o deserto. No entanto, ele se recusou e aumentou o trabalho para os seus escravos, os obrigando a se esforçar ainda mais a cada dia. O povo de Deus continuava sofrendo na escravidão. E assim, os anciãos e capatazes de Israel começaram a duvidar e expressaram sua preocupação e desconforto a Moisés, que também se sentia triste pelo sofrimento do seu povo. Moisés fala com Deus, preocupado e um tanto irritado, pois o povo estava sofrendo ainda mais do que antes. Senhor, por que permites que o teu povo sofra? Desde que vim ao Egito, fizemos o faraó ficar irritado e aumentar o trabalho do teu povo. A vida dos teus filhos está cada vez mais difícil e tu não os libertaste. Eu jamais disse que seria uma tarefa fácil. Olha, Moisés, o coração do faraó está endurecido e ele não vai deixar o povo ir assim, de graça. Mas isso servirá para que eu mostre o meu poder com sinais e maravilhas. Quando minha mão e meu julgamento caírem sobre o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Agora vá com seu irmão falar com o faraó. Fará grandes sinais em meu nome e eu estarei com vocês. Pela segunda vez, Moisés e Arão se apresentam no palácio. Moisés e Arão, outra vez vocês aqui. Não aprenderam a lição ou querem ainda mais trabalho para os hebreus? E não me digam que pediram férias pagas e viagens de luxo, não é? Você sabe por que viemos, disse Moisés. Deixe ir o povo de Deus! Diante dos olhos do faraó, o cajado de Arão se transforma em uma grande serpente. Mas o faraó não desiste e chama os seus feiticeiros. Como podem ver, nossos deuses também têm poder para fazer esses truques baratos. Não pensem que vão me assustar com isso, disse Faraó.
Em um instante, a serpente de Arão devora as outras. Faraó! Disse Moisés. Tome isso como um aviso do verdadeiro Deus! Libere o seu povo! Fora daqui! Disse o faraó. E levem seus cajados e serpentes para longe da minha presença! Apesar desse primeiro sinal, o coração do faraó continuou endurecido. Mas Moisés e Arão continuariam com o plano de Deus para a libertação de Israel. Outro belo dia no meu império. Com meu lindo rio Nilo, minhas pirâmides e meus milhares de escravos trabalhando para mim. A vida é boa, mas sempre é melhor ter um pouco mais. E agora é hora de tomar um bom banho refrescante. E não vou deixar que ninguém estrague o meu dia. Bom dia, faraó! Tinha que ser Moisés, obviamente. O que você quer de mim agora, tão cedo de manhã? Será que um faraó não pode aproveitar suas riquezas e seu tempo livre sem ser incomodado? Enquanto você desfruta da boa vida, o povo de Deus sofre a cada dia pela escravidão e pelos maus tratos. Sim, bom. É assim que os deuses quiseram. Não é minha culpa. O Deus de Israel me enviou para dizer que você deve deixar o povo ir ao deserto. Mas como você não deu ouvidos, agora saberá quem é o Senhor. Observe bem o poder de Deus através deste cajado. E agora o quê? Isto é apenas uma pequena amostra do poder do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Por causa da sua arrogância e negação, toda a água do Egito se transformou em sangue. E assim será por vários dias. Seu povo sofrerá as consequências. Não sei que tipo de truque você usou no meu rio, mas verá que isso não ficará assim. Então o faraó ordena aos seus feiticeiros que busquem uma maneira de igualar Moisés e Arão. Usando magia e seus truques, conseguem algo parecido. Desculpem pela demora, mas como veem, meus feiticeiros também podem transformar a água em sangue. Então, não pensem que com esse truque simples irão assustar esse grande faraó. Que grande tolo você é! Bem sabe que o poder de Jeová não se compara a essa magia barata. Mas você não quer ouvir? Então verá que essa praga de sangue trará doença e morte ao seu povo, mas não afetará o povo de Deus. Certamente o rio vai se limpar em pouco tempo. Arruinaram o meu banho da manhã. Voltarei mais tarde e espero não vê-los mais aqui. E assim, o povo do Egito foi conhecendo o nome de Moisés e de Arão, e viram que um Deus poderoso estava com eles. Essa praga afetou o rio Nilo, que eles consideravam sagrado, e todos os córregos, lagos e reservatórios de água do país. No entanto, os israelitas não foram afetados, e nunca lhes faltou água. Durante 7 dias, a falta de água, o sangue e a peste do rio fizeram o povo egípcio sofrer por causa do faraó. Mas ele continuava endurecido e teimoso, e não dava ouvidos às advertências de Moisés. Apesar de ter visto o poder de Deus sobre as águas do rio Nilo, o
faraó não deixou que os hebreus fossem ao deserto. Então Deus disse a Moisés que fosse com Arão aos rios e lagos ao redor. Faça o seu trabalho, irmão, disse Moisés. Ao estender o cajado sobre as águas, milhares e milhares de rãs surgiram, como se fosse um grande exército de criaturas verdes e saltitantes. Em pouco tempo chegaram à cidade, enchendo as ruas, casas e comércios, assustando e complicando a vida dos egípcios. E claro, o faraó também não escapou delas. Moisés! Tenho rãs até na sopa e já estou enojado! Ok, vocês venceram. Supliquem ao seu Deus para que tire essas rãs nojentas e deixarei o povo de vocês ir ao deserto. Para que você veja que Jeová é o Deus verdadeiro, amanhã mesmo as rãs morrerão em todo o Egito. Assim espero. Ao sair do palácio, Moisés clama ao Senhor para que tire a praga. E assim, no dia seguinte, uma enorme quantidade de rãs mortas foi amontoada por todo o país, exatamente como Moisés havia dito. No entanto, ao ver que a praga havia passado, o faraó endureceu seu coração e não cumpriu sua palavra. Alguns dias depois, Moisés e Arão continuam com um plano de libertação. Deus ordena que Arão bata o pó da terra com seu cajado para que todo o pó do Egito se transforme em piolhos. E foi assim que aquela grande nuvem de pó se transformou numa invasão de piolhos que afetou todos os egípcios e os seus animais. Faraó, essas pragas são obra de um Deus muito poderoso. Há milagres que não conseguimos imitar. Por favor, reconsidere. Esqueçam! Alguns piolhos não vão me derrotar! Depois dos piolhos vieram as moscas, em uma quantidade nunca antes vista. Estavam em todos os lugares e o tempo todo. Era impossível escapar delas. No entanto, onde os hebreus moravam não havia nenhuma mosca sequer. Era mais um sinal de que Deus estava com eles. Moisés e Arão, estou farto de vocês dois e dessas moscas. Façam sacrifícios ao seu Deus aqui mesmo no Egito para ele tirar essa praga tão incômoda. Não faremos sacrifícios nem ofertas aqui. Devemos ir ao deserto, a 3 dias de caminhada, e lá o faremos. Está bem, mas não irão mais longe do que isso, entendido? Amanhã mesmo as moscas irão embora do Egito, para que você veja mais uma vez o poder do Senhor.
E desta vez espero que cumpra a sua palavra, Faraó. Mais uma vez, Moisés pede a Deus que acabe com essa praga. E assim ele fez. Não ficou uma só mosca no Egito. Mas, novamente, ao ver que a praga havia acabado, o faraó não deixou que os hebreus fossem ao deserto. Ele não cumpriu sua palavra. Porém, Deus ainda tinha mais pragas e milagres preparados para libertar o seu povo. Moisés se apresenta mais uma vez diante do faraó para adverti-lo de que Deus enviará ainda mais pragas e desastres ao Egito por causa da escravidão do seu povo. Mas faraó não dá ouvidos aos avisos, e por isso o gado no campo e os animais dos egípcios sofrerão as consequências. E assim foi. Grande quantidade de animais morre em todo o Egito, na cidade e no campo, afetados por essa terrível peste. No entanto, mais uma vez, onde habitavam os hebreus, não morreu nenhum dos animais nem do gado que eles possuíam. Deus os protegia. Seus informantes voltam e contam isso ao faraó. Mas mesmo assim ele decide ignorar esses sinais. Alguns dias depois, Moisés e Arão enfrentam novamente o faraó por ordem de Deus. E lá estava ele, desafiador e arrogante, confiante por ter sobrevivido às pragas anteriores. Então, Moisés, pegando um pouco de cinza trazida dos fornos dos hebreus, lança ao céu, espalhando-se com vento, diante do olhar do faraó. O que foi, Moisés? Já ficou sem truques? Da próxima vez, se esforce um pouco mais! O faraó subestimou mais uma vez o poder de Deus, mas logo todos os egípcios sofreram a praga das úlceras, causando erupções e feridas nas pessoas e nos animais, com grande desconforto e dor na pele. Mais uma vez, os magos não puderam enfrentar Moisés e o poder de Deus. Pouco tempo depois, Moisés adverte ao faraó que Deus faria cair sobre todo o Egito uma grande tempestade de granizo. Mas ele não deu ouvidos, e por sua arrogância, ele e os egípcios sofreriam mais uma calamidade. Moisés estende suas mãos ao céu e a grande tempestade começa. O Senhor fez cair granizo tão grande como nunca antes visto no Egito. E também granizo misturado com fogo. Em todo o país, os danos foram enormes. Destruíram-se árvores e plantações do campo, os animais e as pessoas que não conseguiram se abrigar pereceram. O único lugar onde não caiu granizo foi em Gósen, a terra onde estavam os israelitas. Deus os protegeu mais uma vez. Cansado e aflito pela grande tempestade, o faraó chama Moisés ao seu palácio. Desta vez você venceu. O Senhor é justo e meu povo e eu somos pecadores. Já não aguento mais esses trovões e tanto granizo. Peçam ao Senhor que pare essa tempestade e eu deixarei o seu povo ir.
Assim que eu sair da cidade e levantar minhas mãos a Deus, a tempestade cessará, para que veja mais uma vez que a terra pertence ao Senhor. Mas eu sei que nem você e nem o seu povo ainda terão temor de Deus, e não nos deixará partir. E assim foi. Moisés clama ao Senhor e a tempestade finalmente para. Mas mesmo assim, apesar de testemunhar o terrível poder de Deus, o faraó se recusa mais uma vez a libertar os hebreus. Depois da grande tempestade de granizo, Moisés e Arão se apresentam diante do faraó. Mas desta vez é Moisés quem, com voz firme da parte de Deus, o confronta. Até quando você vai se recusar a se render ao Senhor? Se insistir em não deixar o meu povo ir, amanhã mesmo o Senhor trará gafanhotos sobre todo o seu território. Eles entrarão nas suas casas em todos os lugares, comerão tudo que o granizo não destruiu. Grande rei faraó, até quando esse homem vai nos atormentar? Por favor, deixe esse povo ir oferecer sacrifícios ao seu Deus. Não vê que o Egito está em ruínas? Ok. Vão para o deserto e sirvam ao seu Deus. Mas me digam, quem são os que irão? Devemos ir com nossos filhos e anciãos, todos os nossos homens e mulheres, todo o nosso gado, nossas vacas e ovelhas. O quê? Ah, claro. E não querem também que eu dê meus carros e cavalos? Esqueça! Só os homens podem ir, mais ninguém! Como era de se esperar, o faraó rejeitou mais uma vez o pedido de Moisés. Em consequência, Deus ordena que Moisés estenda sua vara sobre a terra, e um grande vento trouxe consigo a praga dos gafanhotos. Eram tantos gafanhotos que cobriram toda a terra do Egito, a ponto de mal se enxergar o chão. Nas cidades, esses insetos invadiram todos os cantos. E nos campos devoraram tudo o que havia. Até que finalmente o faraó chama Moisés mais uma vez e suplica que ele peça ao Senhor que retire essa praga, mostrando-se arrependido. Mas assim que a praga foi retirada, mais uma vez o faraó endureceu seu coração. Dias depois, o Senhor manda Moisés estender a mão para o céu. Então uma grande escuridão desceu sobre todo o Egito. Por 3 dias, trevas densas cobriram tudo, deixando os egípcios nas casas, sem conseguir se mover, criando confusão, medo e caos. Enquanto isso, os hebreus não foram afetados pelas trevas, pois o Senhor permitiu que tivessem luz em seus lares. Certamente vocês são insuportáveis, Moisés, Arão e seu Deus. Tudo bem, vão servir ao seu senhor no deserto com seus filhos, anciãos e todo o povo. Mas devem deixar aqui suas ovelhas, vacas e todo o gado. Não deixaremos aqui nenhuma única ovelha do nosso rebanho. Precisamos levar todos os nossos animais para oferecer sacrifícios a Deus. Jamais! Afaste-se de mim, Moisés, e não ouse voltar a me ver, porque se o fizer, você morrerá. Como você disse, nunca mais voltarei aqui para vê-lo!
Moisés sai muito irritado da presença do faraó. E essa seria a última vez, pois Deus já tinha preparado a última praga, a praga definitiva que feriria todos os egípcios. Moisés sabia que se aproximava o fim do conflito com o faraó, e por isso se encontrou mais uma vez com Deus. Moisés, até aqui você seguiu minhas ordens obedientemente. E embora o faraó tenha endurecido o coração e não lhe tenha dado ouvidos, todos os sinais que fizemos juntos serviram para mostrar aos egípcios e aos seus falsos deuses quem é o verdadeiro Senhor. Agora preste atenção às instruções que lhe darei para que as transmita ao meu povo. Com este último sinal, o faraó os deixará ir. E assim, Moisés transmitiu aos líderes e anciãos hebreus o que todo o povo devia fazer. Que cada família tome um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito e bem cuidado. Devem sacrificá-lo e comê-lo assado em suas casas à noite. E com o sangue desse cordeiro devem pintar os batentes e a verga das portas de suas casas. Façam isso e viverão, diz o Senhor, pois ele visitará com morte todos os lares egípcios. Mas nas casas onde ele vir o sangue do cordeiro, não haverá morte alguma. Os israelitas aceitaram e obedeceram a todas essas palavras. Chegada a meia-noite no Egito, no silêncio da escuridão, Deus se faria presente. Entrando nas casas dos egípcios, o Espírito de Deus foi dando morte aos filhos mais velhos de cada família. Do mais rico ao mais pobre, de anciãos a crianças, todos os primogênitos morreram. Mas, como Deus havia prometido, nas casas hebraicas onde ele viu o sangue do cordeiro, seu espírito passou sem os ferir. Houve grande clamor e choro em toda a terra do Egito. Deus os havia castigado por não deixar ir o seu povo. E assim também, a morte chegou à casa do faraó. Nem todas aquelas riquezas, nem aquelas grandes muralhas podiam deter o poder de Deus. Ao ver seu filho mais velho morto, o faraó soube que estava finalmente derrotado. Afastem-se do meu povo, vocês e os filhos de Israel, e vão servir ao seu Senhor assim como pediram. Levem também suas ovelhas e vacas e vão embora! E abençoem-me também. E assim, sem perder tempo, os hebreus juntaram seus elementos básicos, seu gado, um pouco de comida e se dispuseram a partir. Os próprios egípcios queriam que partissem rápido e os apressavam por medo de mais pragas. Até lhes entregavam joias de ouro e prata e roupas. Ficaram para trás os chicotes, as correntes e as ferramentas do árduo trabalho que tiveram de fazer como escravos durante 430 anos para os egípcios.
Eram cerca de 3 milhões de israelitas que saíram do Egito, libertados por Deus através de Moisés. No entanto, ainda lhes esperava um último conflito. Finalmente, os israelitas conseguiram sair da escravidão do Egito, guiados por Moisés e pelo poder de Deus e suas 10 pragas. Caminhando pelo deserto, avançavam com a alegria de serem livres. À frente deles ia o Senhor, guiando-os durante o dia com uma coluna de nuvem. E à noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho para que pudessem continuar a jornada. Até que em poucos dias chegaram às margens do Mar Vermelho e ali acamparam. Enquanto isso, em seu palácio, o faraó se arrepende de tê-los deixado ir. Como fomos tolos! Como pudemos deixar os nossos escravos irem embora? E agora, quem trabalhará para nós? Grande faraó, já se esqueceu das 10 terríveis pragas que tanto nos castigaram? Não me importa! Farei com que Moisés e seu povo paguem por isso! Ainda podemos alcançá-los no deserto e trazê-los de volta. Ou destruí-los. Cego pela ira, o faraó reúne o seu grande exército e todos os seus carros e parte rapidamente para o deserto. Ao verem que o faraó e seu enorme exército se aproximavam, os israelitas ficaram com medo e começaram a duvidar. Não temam, filhos de Israel! Mantenham-se firmes e vejam a salvação do Senhor! Deus lutará por vocês! Em frente! Moisés, preste atenção. Estenda o seu cajado sobre o mar, e eu dividirei as águas para que meu povo passe em terra seca. Faça isso agora. Avante, Israel! Não tenham medo! O Senhor está conosco! E assim, todo o povo e todo o gado começaram a atravessar o Mar Vermelho, sob a proteção de Deus. Admirados, mas confiantes, pois sabiam que Deus estava com eles. Enquanto isso, o faraó ainda não percebia o que estava acontecendo.
Durante toda a noite, os israelitas atravessaram o mar. E ao amanhecer, todos chegaram ao outro lado sãos e salvos. Finalmente a coluna de fogo se afastou. Faraó e seu exército viram espantados o que estava acontecendo. Veja, Faraó! Os israelitas estão fugindo por terra seca! É a nossa chance! Avancem! Cegos pela vingança, os egípcios aceleraram o passo. Sem saber que caminhavam para a própria destruição, entraram num caminho aberto no mar. Vamos! Depressa! Que nenhum hebreu escape! Filhos de Israel, vejam agora o poder de Deus sobre os seus inimigos! Os egípcios não passarão! Nesse momento, aquelas enormes paredes de água retornam com toda a força, atingindo e afundando todo o exército do faraó nas profundezas do mar. Todos os soldados, com seus carros e cavalos, pereceram junto com o faraó no Mar Vermelho. Por desafiarem o Deus de Israel, encontraram seu trágico fim naquele dia. Os israelitas foram testemunhas, mais uma vez, do grande poder do Senhor. E o adoraram com grande alegria por terem sido libertos da escravidão do Egito. Assim, Moisés e o povo hebreu começaram a longa caminhada até a Terra Prometida. Mas essa é outra história.